Uma boa noite a todos. Tá tudo ok? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo bem. Bom, uma das últimas coisas que nós falamos, acredito que a última coisa que a gente falou no último encontro, foi essa ideia foram essas proposições, e a gente comentou a nível gráfico, né, essa ideia da área entre curvas, né? Então, todo esse toda essa construção de integral, ela é baseada x no intervalo fechado e y sempre do zero até a curva. Então, quando a gente tem duas curvas, né, só repetindo um pouco da ideia, né, quando a gente tem duas curvas, então a gente pode definir duas integrais. Indiretamente, a gente pode definir duas áreas. Em x, né, estou definindo aqui um intervalo fechado. Aí em y tem a variação das curvas, que a integral a gente definiu sempre do y igual a zero até a curva. E se nós considerarmos duas curvas quaisquer, né, g e f, né, e vamos deixar a coisa mais colorida aqui, né, pintar aqui algumas regiões. Então, essa vai ser a área do y igual a zero até o y igual a f, e essa daqui é a área entre as duas curvas, né? Essa área em azul. É a área entre as curvas. Que é o que a gente quer. E a gente viu, né, que a integral, quando a gente faz a diferença, né, das funções, ele vai dar justamente o que a gente quer, que é a área em azul. Essa integral em G é a parte vermelha e azul, a integral em F é só a vermelha, subtraindo o todo com a parte vermelha, eu tenho só azul, que é essa integral que faz isso. Isso aí foi a última coisa que a gente comentou. Aí eu disse que ia ficar um exemplo para iniciar essa aula, e vamos começar por ele. Vou exibir aqui o exemplo. Determine a área da região compreendida entre as curvas. Veja, né, comparando com a proposição, que aqui ele não dá o intervalo em x, mas ele quer uma região entre as duas curvas. Então, a ideia desse exemplo, né, a ideia da resolução dele é a seguinte: eu tenho suponha que eu tenho dois gráficos aleatórios, sei lá, um assim e o outro assim. Então, existem pontos de encontros, né? E nesses pontos de encontros, né, ele quer a área dessa região aqui, né? No caso, aqui é a pintura da região que a gente quer. No caso, a gente quer essa área aqui.
É lógico que se tiver mais cruzamentos aqui de áreas, aí a gente vai também ter que calcular elas, né? Eu não sei como é que funciona, mas, por exemplo, se essa função aqui, ela vai, se a gente tem o conhecimento dela, né, que para x indo para mais infinito, ela vai aqui para menos infinito, e essa daqui vai para ou uma constante ou para mais infinito, então é uma área que a gente não se preocupa, né? E vai dar um número infinito, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer uma área delimitada aqui no intervalo fechado, né? Aqui vai dar um intervalo fechado também, mas não é o nosso interesse aqui nesses exemplos que a gente está procurando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um esboço de gráfico, né, para ter uma noção onde é que ele cruza. Né? A gente tem que ter uma noção quem são esses pontos aqui de cruzamentos, no caso, sei lá, chamado x0 e chamar esse de x1. Né? Eu preciso conhecer eles para determinar aqui o intervalo. Né? Na hora que eu for construir a integral, tem que construir uma integral definida. Ok, então vamos pegar as curvas são y igual a x ao quadrado e menos x ao quadrado mais 4x. Então vamos construir esse gráfico. Né? Os gráficos são relativamente simples, né? E nem se preocupe que eu não vou colocar gráficos para que vocês façam construções semelhantes a o que a gente viu na unidade 2. Eu acho que aí, sei lá, seria um pouco exagerado, né? Então, essa daqui é a curva y igual a x ao quadrado e a outra curva menos x ao quadrado mais 4x. Que a gente vai fazer o esboço agora. Em relação à correção, hoje eu tive um dia relativamente corrido, nem deu assim para combinar um horário assim, né, como eu tinha dito. Que aí, se eu tivesse um horário livre, né, eu ia trazer lá no grupo e dizer, ó, eu vou poder de tal hora, então eu vou abrir a sala daqui a pouco, quem puder entre. Né? Mas eu não tive, inclusive eu estava pensando em fazer depois dessa aula. Mas, assim, eu andei refletindo, eu acho que eu vou primeiro, né, ao terminar essa aula, vou começar a construir um texto gabarito. Aí eu amanhã posso, sei lá, qualquer dia, né? Porque aula extra não tem dia. Aí eu posso entrar amanhã, depois que terminar, né? Por exemplo, terminando hoje, eu coloco lá, ó, acabei de terminar o gabarito, o texto gabarito, né? Aí eu apresento amanhã em qualquer horário. Aí, sei lá, 1 hora da tarde, 2 horas, eu vou e faço a gravação, né? E quem puder entra e pronto. Inclusive, eu vou ver se faço isso, inclusive, com VGA também, né? Já pronto os textos, gabaritos, porque uma coisa também, eu não sei se eu fiz isso na primeira unidade, mas é interessante, assim, você jogar o texto gabarito também, né? Ter lá duas referências, né? Enfim. Então, terminando essa aula, eu vou começar a montar esses gabaritos, né? Em formato de texto. Mais ou menos como eu fiz, assim, acho que semestre passado eu fiz algo desse tipo. Sei lá, não lembro agora, eu acredito que sim. Mas, enfim. Ok. Alguns já deram feedback, então tá tranquilo, né? Em relação a essa maneira. Bom, essa função aqui a gente pode escrever a lei dessa forma, né, que eu estou escrevendo agora. Significa que aqui a gente vai ter dois zeros, né? Se, sei lá, a interseção aqui com x, né? Só para a gente ter uma noção assim, como é que vai ficar o gráfico.
Então, ele vai passar no 0, 0, né? Quando x for 0, o y vai ser 0, né? Ele vai passar no 0, 0. E quando x for 4, vamos supor que o 4 é por aqui, aqui vai zerar também, né? Então, como o grau do termo monomial, né? Desculpe, como o termo de maior grau tem coeficiente negativo, né? Então a concavidade fica para baixo. Então a nossa curva é uma coisa assim. E a gente tem essa região aqui. Entre as curvas, a gente tem essa região. E é essa região que ele está pedindo, né? Que a gente calcule as áreas. A área, né? Ok, então vamos fazer isso, né? A primeira coisa, a gente tem que encontrar, né, o x aqui da interseção. O 0, 0 parece que é bem óbvio, né? Mas esse outro x aqui que eu vou chamar x0, a priori a gente não sabe. E depois montar, né, essa integral, né, baseado na proposição 4. Bom, para a gente encontrar esse ponto, a gente iguala as expressões, porque essa altura aqui, esse y através dessa função, é o mesmo y através dessa função aqui. Então, eu vou igualar as expressões que geram nessas alturas em cada ponto, porque esse é assim, meu intuito é encontrar as alturas em comum dos dois gráficos, que é justamente os pontos que a gente quer encontrar, para colocar aqui no intervalo. Então, vamos fazer isso, né? Eu vou botar x ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais 4x. E vou ver quais são os x, né, onde existem esses pontos em comum. Tá, então, fazendo as continhas aqui, esse menos x ao quadrado eu vou passar para o outro lado, então vai ficar 2x ao quadrado igual a 4x. Aqui, uma das possibilidades para isso ser igual é o x igual a zero. Né? A gente sabe que se ele for zero, isso aqui é igual, né? Que é esse ponto aqui. E o segundo ponto, né, a gente vai desenvolver aqui um pouco mais, né? Então, vou dividir aqui ambos por 2. Aqui vai ficar x ao quadrado igual a 2x. Vou dividir ambos por x, então vai ficar x igual a 2. Né? Então, esse segundo ponto aqui é o ponto 2. Então, a integral que a gente vai... assim... Na verdade, era um ponto suspeito, né? O desenho do gráfico, eu sei que ele foi feito à mão, e quando é feito à mão a gente tem que desconfiar, assim, né? Em relação às proporções reais, mas parece, né, que pelo desenho aqui ficou meio intuitivo, que era para dar ali o ponto médio. Mas, repito, né, se esse gráfico fosse feito pelo Desmos ou pelo Wolfram, sei lá, aí realmente a gente já tinha essa estimativa, né, assim, no olhômetro. Mas é por aí mesmo, assim, é um fator interessante, assim, observar isso quando é feito em software, né? Se é feito ou pelos esses de internet mesmo, então você já desconfia. Ah, deve ser o ponto médio. Se não for, é bem próximo. Né? Na mão aqui, minha mão foi geométrica, né? Foi bem precisa, mas foi sorte, né? Não foi, enfim. Então aqui a gente vai integrar do 0 a 2, né? Que é daqui para cá, que é onde tem a região entre as curvas. Se a gente for caminhar aqui na direção do y, esse caminhar aqui é só para ver quem é a função que está mais embaixo e quem é a função que está mais em cima.
A função que está mais embaixo, na proposição 4, é a f. Né? Essa função f é uma curva que está abaixo da função g. E a gente tem que ver isso, né? Porque tem a ordem aqui. Né? A função que está mais acima, ela aparece primeiro, né? Subtraída pela função que está mais embaixo. Então, essa curva aqui é que vai estar mais em cima. Ou seja, ela faz o papel da g, que ela possui essa lei. Então, é quem a gente escreve primeiro. Menos x ao quadrado mais 4x. Esse x igual a zero é esse, que é o início aqui, né? É como se fosse o meu A aqui da proposição 4, né? Isso. Aqui a interseção são dois pontos, né? É uma interseção das duas curvas é em zero e a outra é em 2. Ou seja, é o nosso AB, né? Das curvas, né? Ok. Aí essa é a minha função g menos a função f, que é x ao quadrado. Eu acho que, assim, todo mundo falou verdades, né, nessas razões. Mas o ponto, assim, mais forte é o que o Schubert falou. As imagens são idênticas. Então, imagens no sentido, a altura, né, gerado pelo 2 é a mesma nas duas funções. A altura gerada pelo zero é a mesma nas duas funções. Por essa razão, eu posso igualar as expressões. Né? O gerador das alturas de um vai ser igual ao gerador das alturas do outro. Aqui, no caso, já está simplificado. Né? O gerador das alturas de um é igual ao gerador das alturas do outro. Isso, aí essa questão de dividir por 2, né? Aí o fato de igualar as funções é por essa razão, né? E é isso. Tá? Então, João Pedro deu a razão e Paulo e Michele o desenvolvimento. Né? O que foi feito? Né? Foi simplificando, né? Igualou as funções, no caso as expressões, né? Que geram os pontos em comum e saiu desenvolvendo em busca dos valores. Ok, aí aqui voltamos aqui para a técnica que a gente vinha discutindo já, né? A proposição 4 já está sendo aplicada aqui, agora é só o desenvolvimento. Então aqui vai ficar a integral de 0 a 2, né? Aqui é menos x ao quadrado, menos x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado, mais 4x, e é essa função que a gente vai integrar. Aplicando aqui as propriedades, a integral da soma é a soma das integrais, e a integral de uma constante vezes uma função, né? Eu posso considerar que esse menos 2 é uma constante, né? E a função é só x ao quadrado. Da mesma maneira, considerar que a nossa constante é 4 e a função é só o x. Então, aplicando as duas propriedades, aqui vai virar a soma de duas integrais, e essas duas constantes eu posso tirar das integrais. Antes de continuar, né, quer dizer, enquanto eu faço, o João Guilherme, né, que assim estava questionando a questão da igualdade das equações, gostaria de saber se ficou claro para ele, ou se ainda tem alguma coisa que não é satisfatório ainda.
porque, no caso aqui, é notável que o zero é solução, né? Eu quero valores que esse se torne igual a esse, então uma possibilidade é o zero. Isso, se fizer por Bhaskara, encontra. Mas, como a equação está incompleta, né? Aí, esse caminho é um caminho alternativo mais curto. Mas tem outra maneira. Outra maneira seria passar tudo isso para um lado só, né? E eu posso colocar o 2x em evidência, né? Ficaria. Essa seria a expressão, né? Equivalente a essa. Se eu mudasse o 4x, né? Passasse ele para esse lado, por exemplo. Aí, quais são os valores que tornam esse produto zero, né? Bom, esse primeiro, se ele for zero, é porque o x tem que ser zero. E esse segundo, se ele for zero, é porque o x tem que ser 2, né? Aí automaticamente aparecem os dois, né? Se seguir por esse caminho. Aí aqui eu já fui me adiantando, né? Pra, sei lá, eu pulei um passo, digamos assim. Mas é por aqui o caminho, assim, para encontrar as duas. Ok, aí aplicando as técnicas que a gente já viu, aqui vai ficar menos 2, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e depois de integrar, né, a gente vai aplicar aqui os pontos, né, na nossa expressão. Na outra, vai ficar x ao quadrado sobre 2, né? Ok, aí é só aplicar agora. Vai ficar menos 2. Quando aplicar o zero em ambas, né, vai dar zero. Na verdade, essa barra é só porque a gente integrou e não substituiu ainda. Porque aqui é a ideia do teorema, né? Deixa eu mostrar aqui a ideia do teorema. Essa. Então, primeira coisa, a gente quando integra, encontra uma f maiúscula, né? Que essa f maiúscula é chamada de primitiva, que aqui no caso foi encontrado, né? Essa aqui é a primitiva dessa, e essa daqui é a primitiva dessa, sendo que o teorema manda fazer a substituição, né, dos limites aqui de integração. Depois de encontrar, a gente vai pegar o limite que eu vou chamar superior, aplicar na minha função primitiva e subtrair pela aplicação do limite inferior. Aqui a gente está escrevendo só a lei, sem substituir. Então, essa barra é só para indicar que ainda isso vai ser feito. Ainda vai ser feita uma substituição, né, colocando esses dois valores aqui na nossa primitiva. É por isso que a gente coloca essa barra. E em matemática, volta e meia, essa barra, ela indica esse tipo de coisa. Por exemplo, eu posso ter uma função qualquer, vamos, considerando esse mesmo gráfico aqui, vamos supor que essa função, que nesse intervalo ela ficou abaixo, né? Eu vou chamar ela de f, e essa função aqui que ficou mais acima nesse intervalo, eu vou chamar ela de g. Se eu quiser, eu posso considerar a função g restrita ao domínio x maior ou igual que 3. Isso é uma possibilidade. Então, essa barra, às vezes, ele indica uma restrição no domínio, né? Então, isso de forma geral. Então, essa barra aqui significa que ainda vai ter uma substituição. Aqui está só a f primitiva. Não está o 2 sendo aplicado na f ainda, nem o zero. Mas isso, pelo teorema, é preciso ser feito, né? Se tem lá, né? Então, para encontrar o valor, a gente tem que fazer isso. Bom, levantar a mão, acho que foi o Lucas.
Fala aí, Lucas. Felipe, no caso, essa equação do meio, que é menos 2 vezes x ao quadrado, mais 4x, essa aí do meio, se eu tivesse, em vez desse 4x, são 4, no passo seguinte, eu só colocaria o 4 vezes, esse é o símbolo da integral, e já colocava direto o dx, né? No caso, como não havia um x, eu não colocaria ele. Mas no passo seguinte, eu já teria que colocar ele, né? 4 vezes o x, antes da barra. Isso se Isso, fosse só o 4. É isso, isso não ficou isso. muito claro na última aula. É isso. A Pronto, razão, beleza. a razão é a seguinte. No caso, o 4 fora, né, ficaria integral de 1 dx, né? E esse 1, se a gente for escrever ele como um monômio, a gente pode escrever ele como x elevado a zero. Aí, aplicando a integral em x elevado a zero, vai dar x elevado a zero mais 1 sobre zero mais 1. Então, é por isso que a integral do 1 dá o x. Porque a gente pode escrever dessa maneira, né, como um monômio x elevado a zero. E zero, nesse contexto, é considerado natural, então isso aqui é, de fato, um monômio. Aí ele vai ter que aparecer no passo seguinte, eu tenho que fazer a substituiçãozinha do 2 e do zero, se esse fosse o caso. É isso. Eu ia fazer Pronto. 2 menos zero. Isso. Beleza, beleza. Valeu. Tranquilo. Tá, então, ficou claro essa ideia, o porquê da barra, para todo mundo, para João Guilherme? Ok. Tá, então tá aqui a nossa F, tá faltando fazer as respectivas substituições, né? Lembrando que quando eu jogar o zero, vai anular. Então, automaticamente aqui é a aplicação só do 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Isso. Tá, então agora é só conta, né? Vai ficar menos 2 vezes 8 sobre 3. E aqui vai ficar mais 16 sobre 2, né? Aqui não zera porque não é o mesmo, né? Bom, então aqui se fosse um aqui, se fosse um aqui embaixo, ia ficar 2 ao cubo sobre 3 menos um terço. Aí como é zero, aí ficou só a primeira substituição. Isso. E eu comentei, né, que ia zerar, então eu coloquei só a primeira. Bom, então aqui vai dar um número, né? Não vou fazer essa conta não, deixar indicado aí, que aí é simples. Ok, Lucas, pode falar. Nesse caso que o João Guilherme indicou aí, se fosse um embaixo, esse menos 2, ele iria multiplicar os dois ou ele ia multiplicar por fora do parêntese? Ia multiplicar cada um ou por fora? Das duas maneiras que você falou, ia dar no mesmo, porque, né, ele estando fora, ele acaba multiplicando os dois, pela propriedade distributiva. Então, Não, no caso assim, ele ficaria menos 2 vezes 2 ao cubo sobre 3 menos, aí como é menos 2 aí ele ficaria mais 2 vezes 1 elevado a 3 sobre 3. Esse menos 2 ia multiplicar. Ah, mas ficaria... Ah, não, tá, de Sassa. Entendi. Obrigado. de toda forma,
você tem alguns caminhos aí, né? Você pode desenvolver. Não, na verdade, o que ele estava falando é o seguinte: ele aplicou a propriedade distributiva, né? E depois, a dúvida era como distribuir, pelo menos aparentemente, quando ele estava perguntando. E quando ele começou a falar, aí ele visualizou a resposta, né? Mas é por aí. Você pode. Aqui, veja que eu coloquei entre parênteses, né? Porque a gente faz né, aplicação de um ponto subtraído da aplicação do outro. Você pode desenvolver o primeiro, o parênteses, né? Que é aritmética, né? Desenvolve o número que der, multiplica pelo externo, sem problema nenhum. Ou você distribui, né? Sei lá. Aí é a opção de cada um, né? Cada um que visualize a melhor maneira de resolver as contas. Mas é isso. Tranquilo, né? Aqui. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Mas aí o cálculo da barra estaria em colchetes. Não, é que eu quero saber. Eu acho que é a dúvida que ele estava falando, mas eu não consegui chegar na resposta, não. O -2 estaria fazendo chuveirinho, com. Isso. Sim. Aí qual é a dúvida dele, então? Era essa. Ele queria saber se era isso mesmo. Não, Ele mas quer. aí o senhor falou que ia dar no mesmo? Sim, dá no Tanto faz. mesmo. Tanto faz. Tanto faz fazer a conta. Fazer primeiro aqui, depois multiplicar. É um primeiro caminho. Segundo, distribuir. Não, é porque eu estava Tá? pensando que o -2 ia multiplicar esse primeiro e depois subtrair, tipo, mas esse -2 não estava multiplicando o outro. Não sei se Não, deu aí para não. entender. Não, não, aí Essa era não. a minha dúvida. Não, ok, entendi, mas nesse não, tem que fazer isso aqui, né? Essa é a ideia. Por isso que eu disse, assim, o tanto faz era isso. Fazer primeiro parênteses, que eu acho que é o que você falou, colchetes aí, e depois multiplica pelo elemento externo, ou distribui, né? Aí a pessoa pode ficar à vontade, né? No operacional. Tá, então, beleza, essa era a ideia da integral entre curvas, né? Ok, aí agora vamos para as técnicas. Significa que na próxima aula as técnicas são poucas. Tem uma aplicação que a gente já fez até comentário, mas eu vou comentar de novo. A partir de segunda a gente já fez isso. Então vamos aqui às técnicas de integração. Tá tudo tranquilo até aqui, né? Ok. Muito bem. Então, o que são essas técnicas? Essas técnicas, como a integral, ele é um operador inverso da derivada, né? Então, no sentido algébrico, as regras são as inversas. Então, se estudaram as técnicas das derivadas e como seriam as inversas, né? Então, tudo se resumiu a duas técnicas, que é essa integração por substituição e integração por partes. Tá, aí aqui eu já fui, no texto aqui que eu escrevi, eu já não escondi de onde veio, né?
A integração por substituição, ele é o processo inverso da regra da composta. E integração por partes é o processo inverso da regra do produto. Aí, como eu falei, sempre a gente tenta nessa ordem. Aparece lá uma expressão qualquer para integrar, primeiro a gente tenta por substituição. Se não der certo, tenta por partes. Se não der certo, aí tenta um terceiro caminho que pode ser ou substituição trigonométrica ou frações parciais. E caso nenhuma dessas funcione, né, existe a possibilidade de não existir um caminho. Pode ser que exista um caminho particular, né? Esses caminhos que eu estou exibindo aqui são caminhos tradicionais, mas ou aquela integral tem um caminho próprio, ou então não tem como integrar. Né? Então, essa é a diferença assim, derivar e integrar. Derivar é simples, é a aplicação das expressões que nós construímos, né? Na verdade, que nós demonstramos. Aqui não, aqui eu estou mostrando aqui um básico, né, que nós conseguimos fazer, mas existe um universo de integrais que não tem como integrar. Aí aplica-se outras técnicas fora o cálculo, né, que aí já não é mais conosco, né, a discussão cai fora daqui. Que aí, sei lá, não sei se tem disciplina, se vocês têm disciplina que vão conseguir abraçar isso, né, mas aí é técnicas computacionais, né, para quando você tem integrais que não conseguem achar a expressão. A ordem das tentativas é na ordem que está escrito aqui. Então, primeiro a gente tenta por substituição e depois por partes. Tá, então vamos fazer uma discussão aqui, né, só relembrar um pouco da regra da derivação da composta, né? Então, é assim, suponha que eu tenho uma função f de x, que a sua lei, na verdade, ela é um certo um h de g de x, por exemplo. Aí nós sabemos que quando a gente deriva essa função f, na verdade, a gente deriva a lei da função h mantendo g de x intacta, inalterado, né, vezes a derivada dela. Esse seria o processo. E a integração de substituição é baseada nisso daqui. Então, imagine que eu vou integrar essa função que eu derivei. Então, isso aqui vai ficar essa integral, né? Vai ficar integral aqui. Essa é a ideia. Isso aqui é a própria f. Então, né, esse seria o procedimento, né, que tem aqui na... Ok, aí é só... eu vou deixar assim por hora. Diga aí, João Pedro. Peraí, professor. É a própria f porque integrou e derivou, né? Isso. Beleza. Aqui é a ideia dessa construção aqui, é exatamente essa ideia, né? Sendo que aqui essa f não é essa mesma f aqui, porque eu derivei e depois integrei, né? Lá não. Aqui não. Aqui a f, ela é uma, sei lá, uma função que tem esse comportamento aqui. Sendo que eu estou integrando, é como se eu não conhecesse, né, essa aqui. Então, quando a gente tem essa estrutura, né, a nossa integral vira uma coisa desse tipo. É uma primitiva dessa g com essa u dentro dela. Porque se eu derivar ela, né, vai dar a g minúscula vezes a derivada da interna. Não sei se
Deu para visualizar o que está escrito aqui, né? Aqui eu mudei, assim, para entender a ideia, eu mudei um pouquinho. Beleza, beleza. Tá, então vamos para esse exemplo aqui, né? Ver como é que ele funciona. E eu já vou dar uma ideia para vocês de como é que vocês visualizam se é encaixável ou não essa técnica de integração por substituição. Então, o exemplo coloca isso aqui, né? 3x2 vezes a raiz de x ao cubo menos 1. Então, perceba inicialmente que se eu derivo essa expressão aqui, dá exatamente essa de fora. Então, é mais ou menos por aí, né? A gente olha o elemento que está dentro de uma função, né? No caso, esse daqui, e olha se o elemento externo que está sendo multiplicado, se ela pode ser gerada, né, pela derivada da função que está dentro dessa, né? No caso aqui é uma função raiz. Como dá para perceber isso aqui, então se encaixa algo desse tipo, né? Aí como é que a gente resolve isso na prática? Na prática a gente resolve isso da seguinte maneira, né? Aqui a gente sabe que isso é derivadas, tem uma relação aqui de derivadas entre polinômios. E nós sabemos que quando nós derivamos, o grau do polinômio diminui. Então, essa função interna aqui eu vou chamar de u de x, né, a função u de x, e vamos derivar essa função u, aí o que acontece? Ela vira exatamente essa função externa. Então, esse é o procedimento padrão, né? É ver quem a gente vai chamar de u. O próximo passo é fazer essa substituição aqui. Deixa eu só falta fazer uma coisa aqui. Essa coisa que falta é o seguinte, sim, faltou. Eu aconselho não usar essa linguagem usando a linha. Por quê? Vocês, na hora de substituir, possa ser que confunda isso na cabeça de vocês. Então, eu vou usar essa linguagem aqui, ó. Derivando u em relação a x, vai dar essa expressão, né? Aí, esse termo analítico que está aqui, como se fosse no denominador, a gente muda ele de lado, da mesma forma que mudamos em frações, sendo que do outro lado ele passa como se fosse um produto. Eu estou falando assim, como se fosse, né, usando esses termos, porque isso aqui é analítico, né? Isso aqui não é uma medida, isso aqui é só uma representação do operador. Consequentemente, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Então, na hora de fazer a substituição, olha como é que vai ficar. Essas duas coisas se resumem a isso. Então, aqui vai ficar dx, e aqui dentro, né, é a nossa função u. Então, ficou raiz de u du, né, de uma forma bem resumida. Ou seja, aí, para ficar mais simples ainda, tem gente que escreve só o u, né, considerando que u é uma função que depende de x. Então, dito isso, eu posso colocar só u. Desculpa, faltou a raiz. Né? Ok, aí como é que eu integro essa raiz? Já que aqui é em relação a u. Quer dizer, eu já mudei a minha variável. Né? Minha variável não está mais, quer dizer, não está mais diretamente em função de x, né? Está indiretamente em função de x. Então, aqui a gente trabalha em função de u agora. Como é que fica a integral dessa raiz? Bom, aí a gente aplica a técnica, né, dos polinômios. Essa raiz eu posso escrever como sendo 1/2,
Aqui a gente soma 1 e divide por esse novo expoente, né? Então, isso aqui vai ficar U elevado a 3 meios, e aqui também vai dar 3 meios, né? No fim das contas vai ficar assim. Ou seja, a nossa função, aí no caso, quem é U? Né? U é o de x e o de x é essa função aqui. Então, a nossa integral vai ficar assim. E está aí a nossa integral. Se eu derivar essa função aqui, vai dar exatamente essa daqui. Todo mundo visualizou como foi que foi aplicado a técnica? O 3x², ele foi substituído. Isso. Está aqui, ó. Esses dois elementos aqui, no caso, esse e esse, eles são exatamente o DU. Ó, DU é todo esse produto. Então, eu peguei esse produto aqui desses dois termos e troquei pelo DU. Ficou só a raiz. Aí dentro da raiz é quem? Essa expressão, inicialmente a gente chamou de U, então ficou só isso, raiz de U DU. Então, esse carinha aqui sumiu. Tranquilo aí, não? Ok, vamos... Não está chegando a hora. Ok, vamos de novo. Vocês conseguem perceber que esse termo aqui pode ser gerado derivando esse, né? Todo mundo enxerga isso, né? Ok. Aí, na técnica apresentada aqui no PDF, diz o seguinte, ó, essa função aqui, que está dentro de outra, e que aqui por fora é uma derivada, é o que nós chamamos de U. Né? Essa função que a gente vai chamar de U. Nosso intuito é achar a G maiúscula. Essa é a ideia. Quando a gente percebe que existe essa relação entre as funções U, né? A função U e sua derivada estão presentes exatamente dessa maneira, né? A derivada é uma externa, U é uma interna. Então, como eu vejo que essa função externa aqui da nossa integral é a derivada dessa interna, é essa interna que eu vou chamar de U. Tá? Essa é a ideia. Isso é geral. Sempre é a primeira coisa que a gente tem que observar se é possível a aplicação da integração por substituição e se sim, né, a função que está derivada, né, no caso, essa função de grau menor, eu nunca posso chamar ela de U. Se eu fizer isso, eu não vou sair nunca do canto. Então, eu chamei essa daqui de U. Aí foi o que eu fiz, derivei ela. Aí deu exatamente aqui a externa. Então, beleza. Usando essa escrita, esse dx aqui eu mudei de lado, né? Ele apareceu aqui. Então, o que significa? Essa função de dentro é a U, e esse produto aqui, no caso 3x² dx, vai ser o nosso du. Como é uma função que depende de x,
e a gente tem ciência disso, então eu já não vou escrever mais o x, eu vou escrever só o u. Consequentemente, aqui dentro vai ficar a raiz de u, e esse produto aqui, né, 3x ao quadrado dx, eu vou trocar por du. Aqui, troquei. Quando eu fiz isso daqui, a minha função, né, a minha lei, não depende mais do x. Ela vai depender só de u. Aí aplicamos o processo normalmente. Então, como é que fica essa integral, né, em relação a u? Fica assim, né? Essa raiz eu escrevo como meio, aí nós aplicamos essa regra, essa daqui, ó, onde n vai ser 1 meio, então vai ficar 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, que foi o que eu fiz aqui. Esse é meu n, né? Isso aqui vai ser meu n, então ficou 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Aí, melhorei aqui um pouco a expressão, aqui já está integrado praticamente, já foi feito aqui o processo, só preciso substituir o nosso u, né? Porque a nossa função aqui inicial, ele não depende de u, ele depende de x. E o u, como ele depende de x, aí eu troquei, né? Quem é o de x? X ao cubo menos 1. Onde foi esse 2 que apareceu do nada? Você está falando desse aqui? Na verdade, 3 meios é essa soma, né? Eu estou pegando o expoente 1 meio e somando com 1. E aqui vai dar 3 meios só no denominador, né? Aí eu peguei o denominador que está no denominador e joguei aqui, né? Para não ficar fração com frações. Então, esse 2 que ia ficar lá embaixo, eu posso colocar ele aqui. Aí, como quando a gente integra, né, na verdade, a gente está achando uma classe, né, não é só uma, aí a gente sempre coloca mais k, onde k é o número real. Tá? Essa é a ideia, assim, bem tradicional, e o pessoal se utiliza para integrar por esse caminho. E tem ouvinte na linha. Alô? Professor, naquela expressão vermelha ali, o senhor falou que se a gente fizesse com 3x quadrado, a gente não ia sair do canto. Por quê? Porque, porque você ia chamar ela de u, aí você ia ter que derivar ela. Sendo que quando você derivasse, não ia ter a derivada dela aqui. Aí, tipo assim, como é que você vai transformar a sua expressão, né? Essa integração por substituição, no fim das contas, indiretamente você acaba trocando a variável, né? Todas as vezes que vocês fizerem, né, assim, quando vocês começarem a fazer os exercícios, vocês vão perceber que é universal. Em todos os casos que você consegue aplicar a integração por substituição, sempre a sua variável vai mudar. E escolhendo isso aqui, você não consegue mudar a sua variável. Sempre vai ficar o termo polinomial de maior grau lá como um calo, né? Ele não sai dali e você não consegue fazer nada para sumir o x de forma geral. Isso falando de uma forma assim bem prática, né? Beleza. Não técnica da ideia. Mas é bem por aí, assim, infelizmente ou felizmente, né, essas ideias nas integrais, por exemplo, a próxima técnica que eu vou mostrar para vocês, que no caso é a integração por partes, se você, dependendo da sua escolha, né, sei lá, isso aqui parece uma coisa da vida, né, dependendo do caminho que você escolha, ou você vai criar muitas dificuldades para você, né, e às vezes talvez você nem consiga terminar a integral, ou no primeiro você já consegue. Então, a dica para esse próximo é, se
a coisa começa a crescer, crescer, crescer e só piorando as novas integrais que vão aparecendo, né? Porque isso aqui, esse segundo processo, ele pode se transformar num gerador de novas integrais. Ou você pode resolver, sei lá, num passo só, como eu falei, né? Então aqui depende um pouco da escolha. E essa escolha depende um pouco do treinamento em cima dessa técnica. E com isso, sei lá, chega uma hora que você olha e faz, eu vou escolher essa função para ser o V e essa para ser a derivada do V. Vai dar em poucos passos, né? Significa que se você começar a resolver e a coisa estiver crescendo demais, então duvide e refaça. É a melhor coisa que se faz. Assim, quando vai integrar por partes. Ok. Então, vamos agora para a integração por partes. Eu vou dizer a ideia que originou essa expressão e depois mostrar um caso, né? Que tem dois exemplos. Aqui a gente escolhe um. No que a gente escolher, eu vou mostrar por que não funciona por substituição aqui, né? E dizer como funciona, assim, né? O caminho de saída. E fala aí, Lucas. Desculpe aí. Não, pô, relaxa. Ali na última linha da resolução, esse DU ele não tá multiplicando não, né? No caso, ele é só o símbolo ou faz parte da grafia do símbolo da integral? Na verdade, ele diz qual é a variável, Ele é tipo DX, então. é tipo dx. Ah, tá, beleza, beleza. Obrigado. Isso é, ele só informa qual é a variável aqui que está em pauta. Né? Ok. Tá, então, deixa eu comentar a ideia da integração por partes. Bom, a integração por partes, a ideia dele é a seguinte: imagine que eu tenho u de x, duas funções, e v de x. Tá, se a gente for derivar essa função em relação a x, a gente sabe que isso aqui vai dar a regra do produto. Então, a gente vai derivar a primeira, copia a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Isso aqui a gente já conhece, não escrevendo dessa maneira, assim, usando essas expressões. Agora, imagine que eu vou integrar isso. Então, significa que essa integral vai ser igual à soma dessas integrais pelas propriedades da integral. Né? A integral da soma vai ser a soma das integrais. E, como originalmente eu peguei u de x vezes v de x, derivei primeiro e estou integrando, então significa que isso aqui vai dar exatamente u de x vezes v de x. Né? Não vou nem me preocupar com a estruturação, mas a gente sabe que dá isso aqui, né? Pelo processo que a gente fez aqui. E ficou exatamente isso aqui. Ficou v de x vezes du, né, dx, aqui nesse caso aqui ficou contrário, né? Eu acho que era melhor multiplicar tudo por dx antes, né? Para assumir isso daqui. Bom, enfim.
Aí a gente pega uma dessas e muda de lado. Por exemplo, vou pegar esse termo aqui e vou mudar de lado. Aí como é que vai ficar? Vai ficar que é integral, escrevendo de uma maneira, sei lá, mais grotesca, né? Sei lá, multiplicando todo mundo aqui por dx, no primeiro passo. Então, no caso, eu fiz, sei lá, ficaria a integral de u de x vezes v' de x dx, como sempre igual a u de x vezes v de x, menos a integral de v de x vezes u' de x dx. Aí, qual é a ideia, né? Isso aqui é integrar e derivar, né? Quer dizer, não tem muito bicho assim em relação à construção. A ideia agora seria o seguinte, uma das funções, quando a gente pega a expressão, uma das funções que você vai ter que chamar de u, e a outra vai ser a derivada de v, né? Você vai ter que fazer nomear dessa maneira. Aí essa u que você escolheu, você deriva e vai encaixando aqui nos termos, né? Então, essa é a ideia da integração por partes. Aí, deixa eu pegar um exemplo aqui, eu vou pegar esse primeiro aqui, já para adiantar essa ideia, né? Como eu falei, aqui é só construção, derivar, integrar a regra do produto. Então, o nosso exemplo é integrar x elevado a x dx. Aí, repito, né? Se a gente fosse tentar a substituição aqui, aqui tem uma composta que é elevada a x, é como se fosse a função f de x igual a x, né, sendo aplicado em e elevado a x, né? Então, aqui tem essa função interna, né, em relação a essa. E essa função aqui, ela está fazendo o papel como se fosse a derivada dessa. Se a gente estiver pensando na integração por substituição, ou seja, ou eu chamo essa de u, ou eu chamo essa de u. Eu tenho essas duas opções. Ok. Eu estou só, repito, né? Estou só discutindo a ideia porque que não funciona a integração por substituição aqui. Aí, meu u de x, eu vou chamar sem o x, tá? Vou considerar que u é uma função que depende de x, então a partir de diante, né, toda vez que eu escrever só o u, é porque ele é uma função que depende de x. Então, eu vou mostrar agora, né, porque que não dá certo. Então, u é o próprio x. Se eu derivo u em relação a x, bom, essa derivada aqui dá 1. Então, significa que du vai ser igual a dx. Quer dizer, eu sei que u é x, sei que du é dx. Tá, então vamos fazer a troca, né? Sempre, quando a gente fizer a substituição, não pode ficar mais o x. Tem que ficar agora tudo em função de du, ou u. Quer dizer, tudo em função do u. Tá, quando a gente vai fazer a substituição aqui, aqui no caso vai ficar assim. O nosso u é x. Então eu vou trocar esse x por u, né? E como é idêntico, aqui também vai ser u. Então vai ficar u vezes e elevado a u, e du é dx. Quer dizer, não mudou nada, né? Aí, sei lá, podemos, né, vocês podem até comentar. Ah, então tenta outro caminho. Não chame esse x de u, não. Chame outra função de u aí, vê se funciona. Tá, então vamos tentar aqui. Segunda tentativa, né? Vou dizer que u é elevado a x. Aí, no caso, quem é a derivada de u em relação a x? Vai ser a própria. Tá, então significa que o meu du vai ser elevado a x dx. Ok, eu sei que u é elevado a x, eu sei que du é elevado a x dx. Tá, vamos substituir aqui. Tudo isso aqui é du.
Tá, mas e esse x aqui? Né? Porque, assim, ok, vocês podem até dizer assim, não, o x é ln de u, não é assim? Se u é elevado a x, x é ln de u, ok, então aqui fica ln do u. Quer dizer, consegui. De fato, esse primeiro exemplo aqui, a gente, então, consegue. Ok, mas qual é a função que eu derivo que dá o ln? U elevado a x, se eu derivar u elevado a x, vai ser u elevado a x ln do u. Então não tem só isso, né? Aqui ele vem agregado. Bom, então aqui, beleza, a gente conseguiu substituir, mas, quer dizer, ficou complicado, né? Não tem... A gente sabe que a derivada do ln é 1 sobre a minha variável, mas, sei lá, a função que a gente deriva que dá o ln. Bom, então aqui complicou. Ok. Menos mal assim, né, que conseguimos substituir. Tá. Vamos aplicar então o outro processo, né? O outro processo é mais simples do que esse. Do que, né, essa integração aqui. Então, como é que funciona? Bom, ele funciona assim. Uma das funções, vou só reescrever aqui, uma das nossas funções vai ser o u e o resto vai ser a derivada do v. Então, por exemplo, vamos chutar. Vamos fazer uma escolha aqui sem muita preocupação, né, se vai ser o melhor caminho ou não. Então, vamos considerar que essa primeira função é u. Deu certo substituir, mas aí, na hora de integrar, deu problema, né? Porque não sabemos qual função que nós derivamos que dá o ln. Não tem tabelado nada. Assim, não tem tabelado essa informação. Ficou claro, né? Isso. Aí significa o quê? Que até então as ferramentas que a gente tem aqui, né, resolvemos um problema, mas criamos outro, né, onde o grau de dificuldade nos impediu de avançar, né? Aqui não sei qual é a função que a gente deriva que dá o ln. Então, a interrogação abriu aqui. O que que isso significa? Se eu faço por esse caminho, eu já sei quem vai ser essa integral, né? Vai ser a mesma que eu descobri aqui por esse outro método. Quer dizer, eu já vou descobrir quem é essa integral aqui, mas não diretamente, né? Eu vou usar essa técnica que eu vou apresentar para vocês agora. Tá, então vamos considerar como sendo a minha função u, tanto a função u como a função v dependem de x. Então, não vou escrever esse x sempre, né? Eu vou só escrever u e v. E a gente já sabe, né, que elas dependem de x. Então, eu vou fazer assim, ó. U eu vou chamar de x,
a derivada de v em relação a x vai ser exatamente o e de x dx, né, que é o resto. Inclusive, aqui a gente não escreve isso, né, nessa técnica. A gente só diz isso, né? Ok, então agora nós sabemos que a técnica funciona assim. Escrevendo de forma grosseira, né, só para ficar simples, é assim, ó, o dv é igual a uv menos a integral de v du. Tá? Essa é a maneira mais simples de se escrever, né? Ou seja, é u vezes a derivada do v, entre aspas, né? Igual a uv menos v vezes a derivada do u. Né? Como tudo aqui depende do x, então a gente está omitindo aqui os dx, enfim. Ou escrevendo dessa forma aqui. Ok, então chamei o U e o DV, né? Agora eu vou ter que encontrar o V, porque eu só sei quem é a sua derivada. Então, porque assim, a gente chama de DV porque essa função aqui que a gente escolher aqui para o DV vai trazer com ela o dx. E significa o seguinte, se eu fizer, né, trouxer aqui de volta esse dx, então, né, quer dizer, se eu derivar o v em relação a x, dá o e de x. Tá? Por isso que a gente não coloca o dx aqui embaixo, porque ele já está aparecendo aqui na função inicial. Tá, então, beleza, repito, né? As minhas funções u e v ambas dependem de x, essa primeira função eu chamei de u, o resto vai ser dv. No caso é de x d de x, é de x dx. E eu vou precisar encontrar o u e o v, quer dizer, o u já temos, não temos o v, temos a derivada do v. E depois temos que derivar o u. Né? Então, tem duas coisas para a gente fazer aqui. A gente tem que derivar o u e a gente vai ter que integrar essa derivada aqui para encontrar essas duas funções que eu apontei aqui com as setas. Tá. Então, integrando, né, os dois lados aqui, a integral de dv vai ser o próprio v e a integral de e elevado a x é a própria. Porque se a derivada de e elevado a x é a própria, então a integral é a própria também. E falta derivar, né, u. Derivar u em relação a x, né, derivar x, no caso, dá 1. Né, e passando isso aqui para o outro lado, então du vai ser dx. Então, a gente já tem todos os elementos aqui da nossa integral. E vamos substituir, então. Então, quem no caso é o nosso u é x. Quem no caso é o v, a função v. V é elevado a x. Menos integral de quem é v? V é o elevado a x. E o du está aqui embaixo, né? Du é dx. Com essa escolha, ficou tranquilo. Aqui, lógico, mais a constante. Né? Ficou tranquilo, porque essa integral a gente tem como resolver. Mas se eu inverto essa consideração inicial que eu fiz, pode ser que isso aqui, né, cresça e seja difícil de se resolver. Então, isso aqui vai ficar x vezes e elevado a x, menos a integral de e de x, é a própria, mais k. E está aí a nossa integral.
Agora vamos às perguntas. Vocês querem que eu faça outra e depois recapitule a... Porque às vezes, fazendo assim na primeira, né, a pessoa fica meio perdido, aí na repetição do processo na segunda, possa ser que a gente já faça associações melhores, né? Aí a gente, né, vai detalhando e pontuando alguns passos, algumas informações que a gente omite, né? No caso, esse DX aí talvez tenha causado certa confusão, né? Ok, então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é a integral de x vezes cosseno de x dx. Aí, só relembrando, né, a nossa expressão é essa. O dv, esse dv aqui em relação a x, né, então isso aqui é uma derivada, é igual a o v menos a integral de v du. Né? Essa é a expressão, né, que nós encontramos da derivada do produto, que é tipo assim, ó, eu vou derivar o v, né, em relação a x, mas não vou escrever, porque não vou colocar todos os x aqui, então isso aqui vai ser vai ser a derivada de u vezes a função v mais a função u vezes a derivada de v. Né? Isso aqui tudo em relação a x, né? Isso é em relação a x também. Tá aí integrando, né? Aí essas duas expressões são equivalentes, né? A integral da derivada da própria, aqui a gente copia, né? Só trocando a ordem vai ficar VDU aqui e aqui o DV. Ok. Então, vamos aplicar tudo que a gente viu até o momento. Primeiro, vamos considerar que a função cosseno de x seja a função u e ver se a gente consegue aplicar o processo de substituição inicialmente aqui. O processo de substituição vai implicar que a gente tem que derivar isso aqui, né? Então, quem é a derivada dessa função u? A derivada do cosseno é menos seno. Né? No caso, a derivada em relação a x, né? Aí, se em relação a x a gente passa aqui para o outro lado. Quer dizer, aqui é impossível. Não tem como substituir aqui. Né? Porque a minha derivada aqui fora, né, não tem nada a ver. E se eu chamo só o x de u, na hora que eu aplico o processo, vai voltar a dar a mesma expressão, né, só trocando todos os x por u. Então, esse exemplo, de fato, né, não dá de forma alguma para aplicar aqui o processo de substituição. A não ser que alguém diga assim, não, mas aqui é o seguinte, ó, se u é cosseno de x, então significa que x vai ser o arco cosseno de u. Ok. Aí, esse x eu troco pelo arco cosseno de u, cosseno de x eu troco por u, mas aí, para trocar o dx, não tem como eu deixar esse seno aqui de fora.
Aí repito a ideia, né? Nós não podemos ter funções de x quando a gente faz essa substituição, né? Tem que ter todas as funções em função de u, essa nova variável. E aqui a gente não consegue isso. Todo mundo visualizou por que não dá para... Né? Vou só escrever aqui só para a gente visualizar. O x é o arco, cosseno de u, cosseno de u, cosseno de x é o u, e o dx vai ficar du sobre menos seno de x, né? Aí aqui eu tenho um problema, né? Aí você não pode também dizer, então considerar isso aqui constante, tire da integral. Não, não é assim. Tranquilo, né? Todo mundo visualizou isso, né? Ok. Tá, então aqui é essa técnica que tem que funcionar, né? O que tem a última do seno de x marrom? Dos marromeno. Sim, entendi agora. É porque é o seguinte, ó. No anterior, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deu certo substituir? Deu. Por quê? E na hora que eu faço as trocas, não aparece mais o x. Aqui, o primeiro exemplo. Ele é próprio para ter essa aplicação, né? Funcionou na substituição? Sim. Qual a razão? Não tem função, não tem expressão que dependa de x. A última, por que que não dá certo? Porque na hora que eu faço as trocas, esse dx aqui, se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, eu posso isolar o dx. Mas eu não tenho o seno aqui para eu substituir e deixar só o du. Não tem como. Então não dá para fazer a substituição. No caso, essa substituição que eu fiz aqui é para tirar o x, né? Essa nova expressão eu quero deixar toda em função do u. Essa é a ideia. Mas aí eu não consigo. Professor, por que que ali du igual a... Ficou du igual a menos seno de x, dx? Porque eu chamei essa função de u. Aí eu tenho que derivar ela. Porque na regra é isso que a gente está procurando, né? Essa função u de x, ela está dentro, ela é uma função que está dentro de outra. Normalmente a origem do processo é esse. E tem aqui a sua derivada, né? Se eu estou chamando essa função de u, eu tenho que derivar ela. Porque na hora que eu derivo, isso aqui tudo vai virar du. Ou era para virar, né? Mas aqui a gente não consegue isso, né? Tem que trocar. Isso aqui não pode ter dx, né? Se eu estou trocando todo mundo por u, aqui tem que ser du também. Mas o problema é esse seno aqui que apareceu, né? Na hora que eu derivo. Derivada se eu chamei u de cosseno, a derivada do cosseno, menos seno. Então, o calo é esse. Não dá para eu deixar uma função, essa expressão só em função do u. Não tem como. Então, de fato, a integração por substituição não funciona aqui. Não funciona. Aí, ela é uma típica
para ser aplicada aqui a regra de integração por partes. Então, vamos fazer isso, né? Aí, o que a gente tem que fazer? Vou ter que chamar uma dessas duas funções de U e o resto vai ser o nosso dever. Aí, vamos escolher, então. Escolham aí uma função para ser a função U. Pode ser o x, pode ser o cosseno de x. Vocês têm essas duas alternativas. Quem vocês querem que a gente chame de U? Ok, então U chamaremos de cosseno de x. Significa que o dv, né, no caso a derivada da função v em relação a x, vai ser o resto, que no caso é x dx. Ou seja, se eu passo esse dx para cá, né, derivar v em relação a x vai dar x. Essa é a escrita, né? Por isso que a gente evita os dx, né, para não criar confusão. Enfim, é por aqui o caminho, né? Por isso que é um pouco confuso, assim, mas depois que você pega o jeito, aí fica tranquilo. Ok, aí o que a gente precisa? Do du, ou seja, a derivada de u, e precisamos do v. Porque nós temos derivada do v, não temos o v. Então, essas duas coisas nós temos que fazer, né, para fazer a substituição completa aqui. Então, primeiro, vamos fazer a derivada do u em relação a x. Derivada do cosseno vai dar menos seno de x, né? Aí, u em relação a x eu vou colocar aqui. Nas integrais, né, eles sempre aparecem aqui como produto. E vamos integrar essa função, né? A integral de dv vai ser igual à integral de x dx. Esse d aqui para a gente está funcionando como derivado, né? Então, a integral da derivada, isso aqui dá a própria v. E a integral de x vai dar x2 sobre 2. Bom, então, já temos u, temos a derivada do v, temos a derivada do u e temos v. Agora é só substituir aqui. Então, a nossa integral vai ficar assim, ó. Integral de x cosseno de x dx vai ser igual a... Quem é a nossa função u? Está aqui, é a que a gente considerou inicialmente, né? Cosseno de x. Vezes, quem é v? V é x ao quadrado sobre 2. Menos integral de v é x ao quadrado sobre 2. E du é menos seno de x dx. Pergunta: a escolha que nós fizemos ajudou ou piorou? O que vocês acham? Ok, já não sei se é proposital, mas, né, temos duas ideias distintas, né? Um acha que piorou, um acha que melhorou. No meu julgamento, eu acho que piorou. Por quê? Porque a gente tinha um polinômio de grau 1 que se transformou no polinômio de grau 2, né? Porque agora a gente vai ter que... A gente resolveu uma parte da integral. Essa integral, agora, o nosso problema é resolver essa. Perceba que, no exemplo anterior, que com a substituição que a gente fez, apareceu a integral simples, né, que aparece uma parte do resultado menos uma nova integral. Se essa nova integral for simples, beleza, a escolha foi legal, foi excelente. Mas se piorar a situação, então, né, aí eu repito aquela fala inicial, né?
pode ser que a sua escolha você comece a gerar novas integrais piores do que já eram. Então, aqui eu acabei aumentando um grau, quer dizer, eu aumentei o grau do polinômio aqui, né, no processo, e ainda tem uma trigonométrica aqui. Quer dizer, aí qual é a ideia, né? Se vocês, né, tem gente que gosta de seguir o caminho, né, assim, não gosta de refazer, né, iniciar do zero, o próximo passo é aplicar o mesmo método aqui. Você chama alguém de U, o resto vai ser DV, de novo, né? Aí aplica o processo de novo, quer dizer, aí no próximo já vai aparecer outra integral, né? Você vai resolver uma parte, né? Mas ainda vai ter uma integral para resolver. E eu acredito que se a gente for fazer isso, a próxima integral vai aparecer pior do que essa. Quer dizer, então, aqui a gente vai estar criando monstros, na verdade. Então, significa que uma maneira de resolver isso é refazer, mudando a escolha. Então, quem é a mudança da escolha? Chamem o de x e dv de cosseno de x dx. Esse eu vou deixar pelo horário, né? Aqui no meu relógio falta 1 minuto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui a discussão desse encontro, fechar entre aspas, né? Eu não vou avançar mais, eu só vou querer saber se as dúvidas, né? Eu vou encerrar aqui porque